Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Thiago por aqui no canal Thiago Lima EBD, em mais um vídeo. E nessa oportunidade nós vamos falar da lição de número 11 para a sala dos jovens, que tem o tema Antecipando os Planos de Deus. Tá certo. Lição de número 11. Os objetivos para essa lição são refletir a respeito da glória deste mundo, conscientizar de que não devemos antecipar o plano, antecipar o que Deus tem para nós e saber a quem devemos adorar. Nós estamos vindo de uma série de lições, 9, 10 e 11, que está tratando a respeito da tentação de Jesus. E na lição de número 9 nós falamos a respeito em que o inimigo diz a ele para que faça as pedras em pães. A lição de número 10 diz a ele que está escrito, né, algo, mas está faltando algo naquilo que ele disse que estava escrito, e Jesus o corrige. E agora, nessa terceira parte, vamos dizer assim, da tentação de Jesus no deserto, nós vamos falar aqui no momento em que o Senhor Jesus é levado para um alto monte, né? E ali é lhe oferecido algo o qual o próprio inimigo não pode sustentar. Então, nessa lição, o texto principal: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. E o resumo da lição: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com ele a nossa adoração e serviço. Aqui disse como que de nós para Deus, né? Mas o estudo da lição estava sendo como que o inimigo dando algo e você agora usufruindo de um caminho mais fácil. Então, vamos lá. Bom, o texto bíblico para essa lição está em Mateus capítulo 4, do verso 8 ao 11, e depois também Deuteronômio capítulo 6, do 3 ao 14. E na introdução nos diz assim: na lição desse domingo veremos que, na sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, ser herdeiro de todas as coisas. No capítulo 1, no ponto 1, que é mudando o cenário, o que eu gostaria de destacar, né? Não é errado adquirir notoriedade, ser destacado ou honrado, mas quando essas atitudes são dadas por Satanás, é algo perigoso que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. Então, esse é o ponto, né? Mudando o cenário, as coisas, elas, na nossa vida, em cada momento, nós precisamos ter a percepção espiritual, né? E compreender, buscar ali de Deus a informação de que sim, é Deus que está te levando aquilo, ou não, é algo que é contra o princípio e vontade de Deus que está te conduzindo para um abismo. Então o diabo, né, teria poder para dar as nações do mundo a Jesus? O diabo teria poder para dar as nações do mundo a Jesus? Sim ou não? Né? Quando dizemos que ele é Deus desse século, ele é um Deus? Né? Não, né? Não, ele não é Deus, ele não é um Deus. Ele pode ser ali, é claro que nós precisamos dividir desde quando eu comecei a falar e a gente começou a estudar a lição, de que existe o mundo espiritual, o qual o Deus desse século é onde faz essa referência, e existe o mundo como toda a criação de Deus. Com certeza este mundo com toda a criação de Deus não é do inimigo, mas o Deus desse século, quando a Bíblia fala e trata, né, traz o termo mundo como esse século que nós vivemos, sim, ele é o Deus que seduz, né, nesse século, e seduz sim as pessoas. E é justamente o que nós estamos falando dessa sedução, que é a tentação, né? Então o diabo pode ter mentido sobre a grandeza de seu poder ou fundamento, né? Porque ou fundamentado sua oferta no controle temporário que tem no mundo. Então o inimigo tem um controle temporário no mundo por causa do pecado do homem, mas Jesus foi tentado a tornar-se governante político das nações naquele exato momento, a fim de não executar seu plano de salvar a humanidade do pecado. Satanás
estava tentando encobrir a visão de Jesus, para que ele enfocasse o poder terreno e não, né, o plano de Deus, e não no plano de Deus. Tanto que em algum momento nos evangelhos nós vamos encontrar, né, Jesus se retirando, aquela parte onde os discípulos, Jesus despede os discípulos dentro do barco, eles estão com os cestos cheios de pão que sobrou do milagre da multiplicação, e Jesus, ele despede os discípulos para afastar os discípulos do alvoroço que a multidão está fazendo, para tornar ele um rei político, um governante político, e também se despede da multidão e vai para o monte orar, né? Então, nós vemos nos evangelhos sempre essa sugestão do próprio povo para Jesus. E Jesus sempre sai fora dessas questões, não entra nessas questões, porque não é o momento o qual Deus estabelece para que ele realmente receba todo o poder. E todo o poder lhe é dado, não nesses momentos, mas no momento em que Deus estabelece e em que Deus aceita o seu sacrifício na cruz. Satanás acreditava que poderia enganar a Cristo. Cristo seria levado ao engano? São duas perguntas. Claro que não, mas a investida de Satanás aconteceu. Se o inimigo não mediu esforços para tentar a Jesus Cristo, imagina nós que oração e jejum em muitas vezes se torna algo distante devido às responsabilidades e compromissos do dia a dia, né? Então imagine nós, se o inimigo investiu contra o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, imagina contra nós que em muito nós deixamos, né, de não fazer aqui uma oração, um jejum, se consagrar, leitura bíblica, enfim. Imagina nós. Então o cuidado tem que ser sempre dobrado, né? Enquanto os homens, e eu achei interessante esse texto, enquanto os homens buscam o poder, Satanás busca ser adorado. Ele oferece benesses temporárias a fim de ser venerado como uma divindade e assim atende aos desejos humanos, recebe a adoração da humanidade e depois a encaminha para o inferno. Olha aí que beleza, né? Que troca boa. Claro que não, né, meus irmãos? Nós sabemos, estamos aqui estudando e entendendo do que se trata querer burlar o projeto de Deus, né? Não é nem o sistema, e sim o projeto. Nós sabemos do que se trata querer aqui antecipar coisas que Deus tem para nós. Sempre, com certeza, se você move coisas como que influências, né, para conseguir alguma coisa, você acaba aí em algum momento, né, acaba colhendo algo ruim na sua caminhada. Então, o princípio quase não parece que é uma tentação, né, a princípio. Está desprovida de afetação e a isca está bem exposta. Jesus, além de citar a Escritura, dirigiu-se ao diabo diretamente. Em geral, ele evita diálogo com poderes demoníacos e os proibia de falar. Mas aqui ele ordenou que o diabo saísse. A prática de Jesus está em contraste total com a prática popular de arengas longas com o diabo no contexto da oração, tá certo? Então, vamos seguir aqui mudando o cenário, é isso que eu coloquei. O que Satanás tem a oferecer, né? O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía, né? Então ele poderia, né, realmente dar isso a Cristo? Não, mentira, né? Até porque João 8,44 diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, tá certo? E depois o texto aqui vai falar, né, que a palavra que o inimigo usou foi: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, né, e dou a quem quero. Quer dizer, vamos lá. Aí os Salmos, né, tem o Salmo 115 aqui que fala alguma coisa
né? Os céus são do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. No entanto, os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras de Satanás e ele se aproveitou para implantar esse mundo toda a maldade. Aí 1 João capítulo 5 e verso 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E volta mais uma vez aquilo que eu falei. Nós precisamos entender que toda a criação, o mundo e a sua criação, tudo que existe é de Deus. Deus tem o total controle sobre tudo. Mas na vida espiritual, no momento espiritual agora, o inimigo tem a influência do pecado sobre a vida do homem e isso acaba trazendo as consequências, né? Dessa tentação e... Deixa eu calcular aqui, pronto. E assim se sucede, né? As tentações estão aí. Então, em 1 João capítulo 5, verso 19 e 20, está dizendo o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então que nós possamos estar sempre atentos e passando sempre na escola dominical por essa questão, dizendo que estamos em Cristo, somos pessoas que já vemos o propósito, a proposta de Deus, o plano de Deus, o amor e a misericórdia. E aqui também João 10,10 diz, né, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Né? E foi isso que ele quis fazer nesse momento da tentação. Né? E o que o diabo tem oferecido hoje para a humanidade? Né? Dinheiro, reconhecimento, seguidores, fama, facilidades, momentos de prazer. Né? O diabo oferece um momento para roubar a promessa. Foi uma frase que eu escutei aqui, que eu li. Né? O diabo oferece um momento para roubar a promessa. Muito cuidado com os momentos aí que ele sugere que você desfruta, né, de uma forma pecaminosa e depois sua promessa é levada para o ralo. Então aí a revista diz assim: grandiosidades que o mundo possui. Né? E qual é o seu ponto fraco para que seja tentado? Eu coloquei aqui. Qual é o seu ponto fraco para que seja tentado? Né? Porque Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Né? Então, aquilo que te atrai, aquilo que você tem ali, né, é um ponto fraco seu. Né? Então, você precisa estar observando e deixando para trás, de lado, aquilo que o inimigo te oferece, né? E sim se apegando àquilo que o Senhor Jesus já fez por nós, que foi o seu sacrifício e toda a sua história, e todo o contexto da salvação, você se apegar nisso, com oração, com jejum, leitura bíblica, dedicar a palavra de Deus, as coisas do Senhor, e quando tentado, seja firme, seja realmente pessoas que possam dizer ali assim: olha, ele está firmado na rocha. Isso é bom para você e bom para o Evangelho. O que Satanás pede de Jesus? Né? A busca pela adoração humana é o combustível para a vaidade satânica. Então, ele procura fazer algo que os homens se interessam e os fisga como peixes em um anzol. Então, assim, o diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo e na busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus fez. Se você não almeja algo que o mundo oferece, cite as palavras de Jesus ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, tá certo? Porque o inimigo continua, né? O inimigo continua desejando a adoração de todos, principalmente dos servos de Deus. Então, muito cuidado. Para ele, uma adoração dividida já surte o efeito desejado, pois sabe que um coração dividido vai tentar agradar os dois senhores, e aí é o problema, né? E isso Deus não aceita. Deus não aceita, não aceita.
Satanás não se contenta em ver as pessoas adorando a Deus. Ele quer o quê? Destruí-las por não o adorarem a ele. E se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. 2 Tessalonicenses 2,4. E busca se parecer com o Senhor para receber a adoração devida somente ao Eterno. Né? E busca se parecer com o Senhor para receber a adoração devida somente ao Eterno. Seu objetivo é confundir aqueles que buscam a Deus, tá? Confundir aqueles, de tal forma que venham a abrir mão de alguns valores para receberem o que precisam. Ele sabe que buscar o Senhor não é com o coração dividido, vai contra a orientação do próprio Deus, tá certo? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Olha só, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos transportei. Jeremias 29, do 11 ao 14. Então, ao falar acerca dos cativos da Babilônia, o profeta mostra que o povo de Deus só o acharia quando o buscasse de todo o coração. Não com uma atitude parcial, mas com inteireza de coração. E aí eu coloquei aqui assim, seria possível buscar a Deus de coração dividido? Alguém na história fez isso? Na história bíblica fez isso? Nós olhamos para 2 Crônicas, capítulo 25, 1 e 2, que vai falar aqui que o rei Amazias, né, que reinava em Jerusalém, ele sim fez algo com o coração dividido. Aí você busque na sua Bíblia aí, 2 Crônicas 25, do 1 ao 1 e 2. Vamos lá. Capítulo 2, então, não antecipe o que Deus tem para você. Então aqui, nessa lição, até agora, nós vemos que o inimigo ele não está para brincadeira, o inimigo ele não está pensando em férias, ele está pensando 24 horas por dia para tentar te destruir. O Senhor até fala com Pedro, né, um determinado momento, fala, olha, o inimigo queria se andar com você, mas eu roguei ao Pai por ti, e isso não foi possível ele fazer porque eu orei por você. E nós estamos vendo então nessa lição que o que Satanás pede das pessoas, o que ele tem para oferecer, né? E onde ele nos leva, onde o melhor, o que ele nos mostra, né? O que ele nos mostra é bem certo de que o Espírito Santo leva o Senhor Jesus para o deserto e depois é chegado o inimigo até Jesus, tem a primeira tentação. Para a segunda, o inimigo ele toma Jesus e leva ao pináculo do templo, né? E depois, para a terceira tentação, o inimigo toma de novo Jesus e coloca ele sobre um monte muito alto para que ele possa ver os reinos. Então, tudo aquilo que o inimigo possa mostrar para nós, que seja refutado de forma integral na nossa vida, amém? Então nós precisamos compreender esses pontos aqui a partir do capítulo 1. No capítulo 2 da lição, nós temos por tema, não antecipe o que Deus tem para você. Toda vez que pessoas tentaram antecipar coisas na sua vida, para a sua vida, acabaram, né, trocando aí os pés pelas mãos e se deram mal. Bom, então Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás, né? Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando o que podem usufruir temporariamente, sem dizer a eles que o que os aguarda na eternidade, Deus mostra o que está reservado aos que lhes são fiéis e que não aceitam propostas mentirosas do diabo. Então o diabo pode ter mentido sobre a grandeza de seu poder ou fundamentado sua oferta no controle temporário que tem no mundo por causa do pecado do homem. Mas Jesus
foi tentado a tornar-se governante político das nações naquele exato momento, a fim de não executar o seu plano para salvar a humanidade do pecado. Satanás está tentando encobrir a visão de Jesus para que ele enfocasse o poder terreno e não no plano de Deus. Sempre vai ser assim. O inimigo sempre vai mostrar coisas terrenas, coisas dessa terra, coisas perecíveis, mas Jesus sempre vai te mostrar coisas do céu, coisas lá de cima, coisas de Deus, coisas incorruptíveis, uma promessa, uma esperança, algo valioso, algo que é por nós mesmos é inalcançável. Então, a proposta de Jesus sempre será a melhor proposta. Não pense em mudar essa opinião, tá bom? Quem se antecipou não teve como voltar atrás, né? Saul se antecipa, né? E acaba entrando por um caminho sem volta. Deus o rejeita. Nós vemos lá em 1 Samuel 15, né? E aí eu coloquei algumas frases aqui assim: antecipar é fazer por você mesmo, né? Onde está Deus nesse negócio? Onde está Deus nesse negócio? Você mesmo faz e pronto, resolve, você resolve. Você é o grande, né? Você é o cara, você é a pessoa top que está ali para resolver e para fazer. Não, Deus é que dá sabedoria ao homem, Deus é que dá capacidades ao homem. Colocar Deus antes de tudo é primordial para uma vida cristã, tá certo? E jovens, né? Jovens no seu ímpeto, eles estão a todo vapor, né? É a força ali da igreja. Então, falar isso com os jovens compreenderem isso, não simplesmente, não faça porque é errado, mas entender o porquê e os valores por trás disso é muito importante. Antecipar é desconfiar que algo maior aconteça. Desacreditar deixa que as circunstâncias o levem a tomar as atitudes erradas. É expressar a falta de fé. Né? O que é a fé? Lá em Hebreus 11, 1 e 2 vai falar o que é a fé. Né? E você antecipar, fazer com o que você tem, com as suas habilidades ou com a sua influência, algo que Deus pode fazer do dia para a noite, segundo o seu plano, o seu tempo, a sua vontade, é diferente. Né? É diferente viver isso e viver aquilo. Então, antecipar é Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não podemos nos apartar do Senhor, né? Segunda Crônicas 32:8 diz assim: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. É Deus quem guerreia as nossas guerras, luta as nossas lutas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, nós precisamos compreender esses valores espirituais, valores que aprendemos na escola dominical, dentro da igreja, e que é necessário fazer com que os jovens, os irmãos, não simplesmente saiam falando como robô, mas tenham a ciência do que é isso, o porquê disso. Né? Existe algo a se meditar e não simplesmente sair falando como robôs, né? Muito bem, e o ponto 2, o capítulo 2 diz assim: o mundo que Jesus veio para salvar. Né? O Salvador não perdeu o seu tempo discutindo com Satanás. Ele manteve o foco no que era essencial. O Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Mateus 4:10. Né? Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar o plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo. Tá certo? E aí, a história, né, do começo ao fim, que nós temos, até comentei isso em sala já, nós temos a história da Bíblia, a história do começo, meio e fim da humanidade está na Bíblia. E como nós temos ela e estudamos ela, nós compreendemos o que vai acontecer, porque nós estudamos, nós lemos a Bíblia. E desde o princípio, Deus tem, né, falado ao homem, do primeiro homem
ao último homem que nasceu nessa terra, nessa história, que estiver envolvido nesse período de tempos, né? A palavra de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus está exposto, né? Está exposto, está exposta. E aí, Gênesis 3,15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 7 ao 10, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não o havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aleluia, que bênção, né? Então, nós temos sempre o amparo bíblico, o amparo de Deus para a nossa vida, tá certo? E não vai ser, né? Não poderemos ser aqui enganados, tá certo? Aqueles que estudam a palavra de Deus vai estar sempre amparados a ela, assim como Cristo foi no momento da tentação. E aí o último aqui, Apocalipse 13:8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Eterno, né, passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para si. Né? Então o mundo que Jesus veio para salvar, né? Ele não perde tempo para ficar discutindo com o inimigo faz logo o que ele tem que fazer e Jesus sobressai de maneira excepcional, né? Falando com o inimigo e compreendendo todo o propósito. Ele diz: saia daqui, né? Você não tem parte nisso, você não tem capacidade para isso, competência para tal coisa, em oferecer alguma coisa, ainda mais para quem, né? Então Jesus veio salvar um mundo que estava em trevas, né? Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Por que coloquei isso aqui? Né? Porque fala que o diabo, segundo as escrituras sagradas, é o príncipe deste mundo, porém ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus não desmentiu Satanás quando ele mostrou os reinos desse mundo e disse que tinha autoridade sobre eles. O Filho de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Na verdade, o Salvador não perdeu seu tempo discutindo com Satanás. Né? Então, Jesus veio para salvar esse mundo e não para governar de forma ilegítima esse mundo, tá certo? No final da história, Jesus diz, né, que eu tenho todo o poder me é dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, não há quem o possa substituir, estar à altura dele. Capítulo 3. A quem devemos adorar? A Deus, né? E aí aqui remete o povo do deserto, onde vai falar aqui, né? Olha só, pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado, a experiência do povo de Israel no deserto. Né? Por isso que estamos falando do deserto mais uma vez. Né? A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas não construídas. Beberiam águas de poços que eles não cavaram e usufruírem de olivais e vinhas que não haviam plantado. Né? Então Deus estava recordando o povo as bênçãos que eles receberam a fim de que jamais viessem a se esquecer do Senhor. Moisés alertou o povo que não esquecesse de Deus quando entrasse na terra prometida e fosse próspero. A prosperidade, mais do que a pobreza, pode cegar nossa visão espiritual, pois tende a provocar em nós sentimentos de autossuficiência e avidez para adquirirmos mais. O mesmo acontece em nossa igreja. Assim que nos tornamos bem-sucedidos como obreiros,
podemos facilmente nos tornar autossuficientes e menos sensíveis às nossas necessidades, né? Sensíveis à nossa necessidade de Deus, onde eu preciso de Deus cada vez mais. Isso nos conduz ao orgulho, não à gratidão e ao temor a Deus, né? Então, Mateus 11:29 está dizendo o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Jesus, na sua simplicidade, fala a respeito de princípios que vão levar aqui a nossa fé a um nível maior, melhor, né? Porque ele vem falar aqui nós estamos falando de quem devemos adorar, né? O povo no deserto, né? E às vezes as pessoas estão no deserto da vida, estão cansadas, carregando fardos sem fim, né? Mas Jesus se apresenta e esse povo, né? E essas pessoas, elas agora são conduzidas por Cristo, deixam esse fardo pesado, agora colocam sim o fardo de Cristo, que é um fardo leve, né? O meu jugo, o jugo leve, né? E manso e humilde de coração. Então, nas coisas simples, Jesus está nos trazendo alívio, nele há alívio, né? Mas na sua palavra, com simplicidade, faz-nos entender princípios que ali estão. Então, o povo do deserto, né? Quem eles queriam adorar no deserto, como eles foram, como eles chegaram, qual foi, né, a proposta deles no deserto, qual foi a resposta deles a Deus no deserto. Foi contrária à vontade de Deus, no sentido de, bom, agora vocês estão aqui, vocês são um povo que eu estou livrando, e qual vai ser a atitude de vocês? Bom, a atitude nossa vai ser murmurar, porque afinal de contas, aqui não tem isso, não tem aquilo, lá tinha isso, tinha aquilo, né? Mas essa não é a atitude que devemos ter. A atitude que devemos ter é qual? Olha, Cristo veio para nos salvar, nos libertar, né? Moisés não foi para libertar o povo, então Cristo também veio para nos libertar, né? Então nós devemos prontamente abraçar o jugo de Jesus, abraçar a proposta de Cristo e não murmurar contra o Senhor, né? Porque as dificuldades, elas estarão sempre à nossa porta. Bom, ponto 2 então, esquecimento e ingratidão, né? O esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, esqueceram de Deus, tornaram-se ingratos e por fim demonstraram sua rebeldia adorando a ídolos, o que o Senhor terminantemente havia proibido. Difícil aqui. Mas olha só, em Números 11, do 4 ao 6, fala, né, que o vulgo que estava no meio deles, né, veio a ter grande desejo pelos filhos de Israel tornarem a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então a cada momento era uma reclamação, a cada momento era uma situação onde ia se apertando também a paciência de Moisés, enfim, né? Mas sobre Números 11, 4 e 6, e aí ele fala aqui, né, lembramo-nos dos peixes que o Egito comíamos de graça, e de pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha só, a insatisfação acontece quando nossa atenção muda, tá certo? Quando nossa atenção muda do que temos para o que não temos. Israel parecia não notar o que Deus estava fazendo por eles. Libertou-os, formou uma nação e lhes daria uma nova terra, porque só via o que Deus não fazia. Os israelitas não conseguiram pensar em nada além da deliciosa comida egípcia, que havia deixado para trás de alguma forma, e esqueceram que a brutal escravidão foi o custo daquela comida. Mas antes de condenarmos essa atitude dos israelitas, precisamos refletir onde está a nossa atenção a maior parte do tempo. Estamos gratos pelo que o Senhor Deus nos tem dado ou estamos sempre pensando no que gostaríamos de ter?
Qual é a situação? Não devemos permitir que os nossos desejos não realizados nos façam esquecer os presentes de Deus quanto à vida, à saúde, ao trabalho e aos amigos. Deuteronômio capítulo 6, verso 12 ao 14 diz assim, ó, guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus, temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Muito bem. Então, o esquecimento e ingratidão, né? O povo se esqueceu daquilo que Deus fez, não estava vendo aquilo que ele estava fazendo, mas queria aquilo que ele não estava fazendo, que era o quê? Era o que eles tinham no Egito. Os prazeres, né? A questão da comida era muito forte e tal. E depois até tem um trecho que fala que eles falavam assim, que aqui nós não temos nem sepulturas para sermos sepultados quando morrer. Então, assim, é uma ingratidão muito forte, né? E o ponto 3 aqui, adoração e serviço a Deus, né? Adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. Então, onde isso encaixa na questão da tentação de Jesus, né? Jesus estava em um momento de dificuldades, Jesus estava no deserto sendo tentado pelo inimigo, a pressão sobre ele era muita, né? E a pressão sobre o povo também, o povo hebreu no deserto também era muita, né? As tentações que eles sofreram e a murmuração que eles fizeram devido à tentação eram também pesadas, né? E por isso que nós estamos analisando isso. Daí aqui o estudo está dizendo assim, a quem devemos adorar? Né? A quem devemos, não é isso? A quem devemos adorar? Aí introduz com o povo no deserto. Jesus está no deserto. Né? O ponto 2, o esquecimento e a ingratidão. O povo se esqueceu, o povo foi ingrato, porque eles queriam uma coisa, mas não estavam tendo. Eles estavam olhando para aquilo que não tinham, né? E com o aspecto daquilo que eles recebiam lá no passado, esquecendo do peso que isso caía nas costas deles, que era a escravidão. Mas mostrando que Jesus não se esquece e não é ingrato. Jesus, ele vence tudo isso por amor de nós. Vamos lá, voltou, ok. Bom, e o ponto 3, né, que vai falar da adoração e serviço a Deus, né? E aqui, certo, nós já estamos, né, falando adoração e serviço a Deus. Então, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem, portanto, suas tentações foram reais, ainda que ele fosse inocente. Ele sofreu tentações. Suportar e não se entregar causam angústia e dor. Ele não precisava ter uma natureza pecadora para ser tentado e suportar a dor da declaração. Não, sua tentação era semelhante à de Adão e Eva que, apesar de não conhecerem pecado, suportaram a tentação genuína. Tá certo? Então ninguém pode servir a dois senhores, né? Aqui é essa questão, adoração e serviço a Deus, né? E comparando aqui a respeito do que Adão e Eva recebeu como um teste também, né? E agora Cristo na sua tentação. Ninguém pode servir a dois senhores, né? É evidente de que a Bíblia deixa isso bem expresso para nós. E aí Mateus 6,24 vai falar que ninguém pode servir a dois senhores porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Então Jesus contrastou os valores celestiais com os terrenos, quando explicou que a nossa vida deve ser direcionada para coisas que não desaparecerão, que não podem ser roubadas ou consumidas e que nunca se desgastam. Não devemos ficar fascinados por nossos bens, a fim de que eles não nos possuam. Isso significa que podemos ter de fazer alguns cortes em nossos bens e bens se tornarem expressivamente importantes para nós. Jesus exige uma decisão que nos permita viver satisfeito como
com o que temos. Para tanto, devemos escolher o que é eterno e duradouro, que é a sua graça, que é o seu amor. Amém? Muito bem. Meus irmãos, aqui ainda eu coloco Atos capítulo 8, do 9 ao 24, né? Que estava falando aqui de Simão, né? Que fazia a arte da mágica lá, né? Em Samaria, né? E quando ele vê essa questão do Espírito Santo, ele quer comprar, né? Isso para ele também. Então, a adoração e serviço a Deus não é isso. A adoração e serviço a Deus é realmente ter uma vida dedicada ao Senhor com a capacidade de entender os propósitos e os princípios de Deus, tá certo? E negar, né? E negar, dizer não ao pecado, não ao tentador, dizer não àquele comichão que está dentro de você, querendo fazer algo que vai realmente ir contra os princípios de santidade de Deus. Deus tem algo para realizar na nossa vida, então nós não podemos deixar nos levar pela tentação do inimigo, tá certo? Tudo tem um preço, né? A frase tudo tem um preço parece ser verdadeira em nosso mundo de subornos e materialismo. Simão pensou que pudesse comprar o poder do Espírito Santo, mas Pedro repreendeu severamente. O único caminho para receber o poder de Deus está em fazer o que Pedro aconselhou Simão a fazer. Afasta-se do pecado. Pedir perdão a Deus é ser cheio do seu Espírito. Nenhum bem, nenhuma quantia em dinheiro pode comprar a salvação, o perdão dos pecados ou o poder de Deus. Esses são obtidos somente pelo arrependimento e pela fé em Cristo como Salvador, tá certo? Então ficamos por aqui nessa aula. Espero que tenha ajudado os irmãos em algo, em um pensamento e outro, uma frase e outra, né? E ainda deixo aqui 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, você dá uma lida lá, medita nisso, com certeza vai refletir a tentação de Jesus, esses 3 pontos que falam nessa passagem, tá bom? Olha, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você chegou até aqui, peço que deixe o like e compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e que Deus, né, possa prover para nós uma próxima aula abençoada. E então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.